Então, pessoal, hoje estamos de volta para fazer a correção da segunda metade do exame discursivo de Biologia da UERJ de 2019. Vamos dar uma olhada nessas questões. A questão número 6 diz o seguinte: a contagem e análise dos anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e arbustos possibilitam estimar a idade da planta e investigar as condições climáticas de épocas pré-existentes. Sabe-se que a grande disponibilidade de água durante os períodos úmidos favorece o crescimento de células com grande calibre, formando anéis claros. Já em períodos mais secos, as células ficam mais compactadas, formando anéis escuros. Observe a ilustração de um corte transversal do tronco de uma árvore com anéis de crescimento claros e escuros. Então, aqui nós temos a árvore sendo representada e aqui um corte transversal. Se eu fizesse um corte na árvore nesse sentido e virasse de frente, seria isso aqui que a gente ia ver. E aqui a gente consegue ver esses anéis de crescimento mencionados no enunciado, tanto os claros quanto os escuros. E a questão pergunta o seguinte: indique o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Indique também, dentre as substâncias químicas presentes nesse tecido, aquela que confere mais rigidez às paredes das células. A gente teria que lembrar o seguinte: as plantas têm dois tecidos condutores diferentes, um tecido morto, que é o xilema, e um tecido vivo, que é o floema. E então a gente teria que identificar qual desses dois forma os anéis de crescimento. E os anéis de crescimento, na verdade, eles são formados pelo tecido xilemático, pelo xilema. O xilema é um tecido que ele vai atuar tanto na condução da seiva bruta, da matéria vegetal, e também na sustentação, já que é um tecido morto, e ele apresenta uma estrutura bastante rígida, devido a uma substância chamada lignina. E essa questão ela quer saber exatamente essas informações. Olha aqui. Ela pergunta o tipo de tecido condutor, que a gente já sabe. Resposta dessa parte: xilema. Indique também, dentre as substâncias químicas presentes neste tecido, aquela que confere mais rigidez às paredes das células. Essa seria uma substância cujo nome é lignina. E ainda pede para a gente apontar as duas principais funções desse tecido para as plantas. Qual a função do xilema nos vegetais? E as funções dele são basicamente as funções de transporte da seiva bruta, aquela seiva que leva água e sais minerais do solo em direção às folhas, e a sustentação da planta. Como eles são tecido morto e tem essa substância rígida, ele fica bem ao centro aqui, é a maior parte do caule, fazendo com que a planta se mantenha em pé e bem sustentada. Questão número 7. Durante a digestão, o alimento é transportado ao longo do tubo digestório por meio de contrações involuntárias denominadas de peristaltismo, o que impede o refluxo do alimento. Então, existem contrações que empurram o alimento adiante, impedindo o refluxo, impedindo o seu retorno. Para tanto, essas contrações são mantidas até a chegada do alimento ao intestino delgado, onde diminui de intensidade. A questão pergunta: aponte duas consequências da redução do peristaltismo no intestino delgado que favorecem a digestão e absorção de alimentos. Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? A questão falou sobre o peristaltismo, sobre os movimentos peristálticos, que são contrações involuntárias que movem o alimento ao longo do sistema digestório. Elas começam ali próximo ao esôfago e vão até o final do sistema digestório. Só que a questão nos informou que elas diminuem um pouco a partir do intestino delgado. E ela pede quais são as consequências da redução do peristaltismo no intestino delgado que favorece a digestão e a absorção dos alimentos. A gente tem que pensar o seguinte: se a peristalse vai diminuir, se essas contrações vão diminuir, o alimento vai passar mais lentamente por essa parte do intestino delgado, por essa parte do sistema digestório. E aí, o que vai acontecer? Os alimentos, como eles já estão misturados com as enzimas, eles vão sofrer a ação delas por mais tempo, o que vai favorecer a digestão no sentido de quebra de moléculas. E não só isso, também vai favorecer a digestão no sentido de absorção de nutrientes. Porque já que o alimento vai ficar mais tempo no sistema digestório, já que as contrações vão ficar mais lentas, ele vai ficar mais tempo em contato
com as dobras do intestino delgado, onde essa absorção de nutrientes acontece. Então, as duas vantagens da redução do peristaltismo lá no intestino delgado é que assim o alimento vai ficar mais tempo em contato com as enzimas digestivas e também vai ficar mais tempo em contato com as dobras intestinais que absorvem os nutrientes já digeridos. Questão número 8. Essa questão me surpreendeu bastante. É a primeira vez que esse assunto cai na UERJ e não é um assunto muito comum de cair em provas, que é a parte de genética de populações. A questão número 8 diz o seguinte: considere uma população de 200 camundongos. Então, ela nos deu aqui um N, um tamanho da população. Vamos anotar esse valor, um N de 200 camundongos, que foi criado em laboratório e se encontra em equilíbrio de Hart-Weinberg. A pelagem desses camundongos é determinada por dois genes. Então, são dois genes que determinam a cor da pelagem, o gene Bzão e o gene Bzinho. O gene Bzão é dominante e determina a pelagem marrom. O gene Bzinho é recessivo e determina a pelagem branca. A frequência de indivíduos com o genótipo recessivo Bzinho é de 16%. Essa informação aqui é bastante importante. Eles contaram para a gente qual é a frequência de um genótipo na população. Vamos anotar também esse valor. Então, a frequência de indivíduos Bzinho é igual a 16%, que eu também posso escrever como 0,16. E a questão nos diz que sabe-se ainda que P representa a frequência do gene Bzão e Q a frequência do gene Bzinho. Então, ele nos falou que P é a frequência do gene Bzão e Q é a frequência do gene Bzinho. E o que a questão quer? Em relação a essa população de camundongos, determine os valores de P e Q e também o número de indivíduos heterozigotos. Então, só nessa primeira parte da questão, nós já temos 3 perguntas a serem respondidas. O valor de P, que é a frequência do alelo Bzão, o valor de Q, que é a frequência do alelo Bzinho, e o número de indivíduos heterozigotos nessa população. Como é que eu faço esses cálculos? Como é que eu calculo o valor de P e de Q? Eu vou usar a frequência do homozigoto recessivo. Vou usar essa frequência de Bzinho. O indivíduo Bzinho, ele tem 2 alelos recessivos. Esse valor, a frequência de Bzinho, ela é igual à frequência de um alelo Bzinho só ao quadrado. Então, seria um desses aqui ao quadrado. Como isso é igual a Q, eu posso chamar isso aqui igual a Q ao quadrado. E eu sei esse valor, que é 0,16. Se eu fizer essa conta, Q vai ser igual a 0,4. Esse é o valor que nós temos para Q. Como é que eu vou descobrir o valor de P? Bom, a questão disse que a pelagem dos camundongos é determinada por apenas 2 genes, o gene Bzão e o gene Bzinho. Então, se eu somar P e Q, eu tenho que ter igual a 100% dessa população. Eu já tenho o valor de Q, que é 0,4. Basta eu substituir. Então, P mais 0,4 é igual a 1. Sendo assim, P tem que ser igual a 0,6. Já conseguimos 2 dos valores que a questão quer, o valor de P e o valor de Q. Mas aí, como é que a gente vai fazer para calcular a frequência de heterozigotos? Como a gente vai fazer para calcular a frequência de indivíduos heterozigotos e também o número de indivíduos heterozigotos? A gente vai ter que pensar no seguinte. Eu posso escrever isso aqui de outra forma. Existe uma relação biológica conhecida que consiste em elevar os dois lados dessa equação aqui ao quadrado. E aí, a gente teria o seguinte, P mais Q
ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. O que essa equação representa? P ao quadrado é a frequência de indivíduos homozigotos dominantes, porque tem dois alelos do tipo Bzão. Q ao quadrado é a frequência dos indivíduos homozigotos recessivos, aqueles que têm dois alelos Bzinho. E o 2pq é o que sobra, então é a frequência dos indivíduos heterozigotos, que tem o alelo Bzão e o alelo Bzinho. Se eu calcular o 2pq, então eu vou ter o valor da frequência dos indivíduos heterozigotos, Bzão, Pzinho. Isso, então, vai ser igual a 2, valor de P, 2 vezes o valor de P, que é 0,6, vezes o valor de Q, que é 0,4. 0,6 vezes 0,4 é 0,24, vezes 2 vai dar 0,48. Mas 0,48 não é o número de indivíduos heterozigotos, é a frequência desses indivíduos. Para eu achar o número, basta eu pegar 0,48, que é 48%, e tirar 48% do número de indivíduos dessa população, que é 200. Se eu simplificar aqui, em cima fica 2, 2 vezes 48, 96. Esse é o número de indivíduos heterozigotos nessa população. Mas não é suficiente. A questão, além de fazer 3 perguntas na sua primeira metade, ainda faz mais uma pergunta, que é a seguinte. Em seguida, aponte uma condição necessária para que uma população seja considerada em equilíbrio Hardy-Weinberg. O equilíbrio de Hardy-Weinberg é um equilíbrio teórico em que você vai considerar uma população em que não existe evolução, então uma população que não está submetida às forças evolutivas. Você considera uma população com tamanho infinito, e assim você evita a deriva genética, uma população em que não existe seleção natural, nem mutação, nem migração. É uma população que não tem nenhuma força evolutiva atuante. Essas são as possíveis coisas que você poderia escrever. Esses são os possíveis tópicos que você poderia escrever para justificar o que é uma população em equilíbrio Hardy-Weinberg. Você poderia escrever que uma população em que a evolução não existe, ou então dizer um desses critérios, uma população que não tem seleção natural, deriva genética, migração, nem mutação. Questão número 9. Pesquisas identificaram um potente antibiótico produzido pelo fungo Streptomyces sp3, mas que possui elevado custo de comercialização. A partir de sequências genéticas de espécies de Streptomyces relacionadas à produção de antibióticos, foi elaborado o cladograma abaixo. Então, aqui nós temos representado um cladograma, que é um gráfico que indica parentesco entre as espécies. E aí, o que a questão quer saber? Ela pede o seguinte: com base no cladograma, identifique as 2 outras espécies de fungos que devem ser priorizadas nos estudos para a produção desse antibiótico. Então, o que a gente precisa fazer? Um cladograma é uma forma gráfica de eu representar o parentesco entre diferentes espécies. A questão nos diz que produzir o determinado antibiótico com a espécie 3 é muito custoso. Então, eles vão procurar em outros parentes próximos. Como é que eu vou identificar os parentes próximos? A gente vai olhar aqui para o cladograma e procurar o ramo que aparece a espécie 3. A espécie 3 está bem nesse ramo aqui, ó, que eu estou marcando. E quem são os parentes mais próximos a elas? Os que estão mais próximos, que pertencem ao mesmo ramo, têm o mesmo ancestral comum recente a esse grupo inteiro. Então, são as espécies 6 e 7. A primeira resposta da questão era só isso.
Era só dizer que as duas outras espécies que devem ser priorizadas são as espécies 6 e 7, que são mais próximas da espécie 3. E a segunda parte da questão pergunta o seguinte: aponte ainda a vantagem da utilização do cladograma na busca de espécies para a produção do medicamento. Quando você tem um cladograma, você conhece o grau de parentesco entre as espécies, fica mais fácil de você fazer pesquisas que envolvem aquela espécie. Por quê? Porque se você encontra alguma determinada substância em uma espécie específica, os parentes mais próximos daquela espécie são os mais prováveis de ter aquela substância. E se você sabe quem são os parentes mais próximos, isso torna o seu trabalho de pesquisa menos dispendioso, porque você não vai ter que investigar várias espécies diferentes. Você investiga primeiro, prioriza aquelas espécies mais próximas, as mais aparentadas. Questão número 10 e última do exame discursivo de biologia. Ela diz o seguinte: as aves atuais possuem peso corporal reduzido em relação a seus ancestrais, o que favorece o voo em decorrência de algumas transformações anatômicas e fisiológicas. E a questão pede apenas o seguinte: aponte duas características das aves atuais decorrentes das transformações que contribuíram para a redução do peso corporal desses animais. O que as aves atuais têm hoje que favorecem o voo? Que características que elas adquiriram ao longo de sua evolução que fazem com que o voo seja favorecido? A gente poderia citar aqui qualquer uma, mas quais são as principais? As aves, por exemplo, têm ossos ocos, que são os ossos ocos, que são os ossos pneumáticos. Aqueles ossos que por dentro entram em sacos aéreos das aves, então eles estão cheios de ar. Outra coisa, as aves têm um sistema urinário reduzido. Ele, e o sistema urinário reduzido faz com que elas acumulem menos água no corpo delas, o que faz com que o peso corporal fique menor. E ainda, associada também com a água, as aves excretam ácido úrico, que é uma urina específica que sai praticamente sem gasto de água. É uma urina sólida, que é aquela parte branca que a gente consegue ver nas fezes das aves. Isso favorece muito a redução do peso corporal. Então, a gente poderia citar qualquer uma dessas características que já estaria valendo. Bom, pessoal, então é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários.